medo, inseguranças e uma boa dose de fórmula mágica. A autoajuda adora um caso com esses 3 ingredientes, em especial se for para lucrar muito. O medo é um estado ou sensação desencadeada pela percepção de perigo, real ou imaginário. É normal ter medo. Também é considerado como uma ansiedade fundamentada por um motivo, mas quando é atingido pela autoajuda, se torna irracional. Assim como o medo, todas as pessoas carregam inseguranças, e uma vez que essa percepção de si mesmo é atingida pela autoajuda, o problema apenas aumenta. Tanto o medo, insegurança sobre si mesmo e outros fatores emocionais e psicológicos podem ser amenizados, resolvidos e tratados por algum profissional com formação em saúde mental. Mas a autoajuda não resolve isso. Resolver problemas não é a ideia principal e não faz parte do pacote de promessas desse ramo. Ilusão é a ideia principal. Como parte do pacote de promessas, comercializar fórmulas mágicas é o que mantém a alta do mercado ilusório, a fim de gerar mais problemas, mesmo que ninguém fale sobre isso. Apesar da fórmula ser mágica, atraente e capaz de seduzir milhares de pessoas, segue uma lógica de 3 passos bem simples e, infelizmente, fácil de replicar. 1. O problema, muitas vezes genérico, é identificado, uma piora nas consequências é produzida para depois mostrar para a pessoa que está no fundo do poço. 2. A solução baseada em alguma fórmula mágica que supostamente tirou milhares de pessoas do fundo do poço é oferecida. 3. Depois de abraçar a solução com fé e muito dinheiro, o mérito fica para o produtor do golpe, quer dizer, da solução. O outro lado da moeda, porém, envolve o demérito, muito mais comum do que o suposto mérito que incontáveis pessoas que ninguém conhece atingiram. Nesse caso, o demérito não é de quem vendeu, mas de quem consumiu. As explicações são as mesmas. Deu errado porque fulano não ativou no tempo certo. Não funcionou porque faltou fé para atingir o impossível. Foi reclamar do método e agora não quer tentar de novo. A maneira de vender fórmulas mágicas apenas muda com o tempo, mas já pode ser considerada atemporal. O bem-estar psicológico de qualquer pessoa pode ser afetado por diversos fatores internos e externos. Melhor dizendo, ninguém precisa de mais coisas para atrapalhar. Tudo o que conhecemos tem um lado oculto e inesperado. E agora vamos descobrir as respostas para algumas dúvidas sobre a autoajuda. Por que muitas pessoas acreditam na autoajuda? Como vender ilusão ainda é lucrativo? Existe alguma solução para a autoajuda? Livros, cursos, palestras e até vídeos no YouTube. A autoajuda sempre vai estar lá. Isso responde em parte à seguinte pergunta: como saber se existe demanda para o mercado? No caso desse ramo, existe demanda porque muitas pessoas ainda acreditam no poder de resolução da autoajuda. Houve um tempo em que as listas de livros mais vendidos de jornais e revistas dividiam-se em 2 categorias. Na primeira, estavam os livros de ficção, romances, novelas e coletâneas de contos. Na segunda, os livros de não ficção, memórias, biografias e ensaios literários. Mas lá pelos anos 60, seja para o bem ou para o mal, a lista de não ficção passou a exibir títulos bem diferentes. Eram manuais de autoconhecimento, dicas para um casamento mais feliz, para que o leitor pudesse ser bem-sucedido. E claro, não demorou muito para se popularizar aqui no Brasil. A vida do brasileiro médio sempre teve a fama de ser muito difícil, então algo que prometa solucionar essas dificuldades sem maiores investimentos de tempo, esforço ou capacitação, logicamente faria um sucesso maior. Até porque as pessoas, em especial após os eventos pandêmicos, se sentem cada vez mais sozinhas e estão passando por um momento complicado. Mesmo que pareça ser um fato desconhecido, esse tema dominou não só o campo literário, mas boa parte da nossa vida. Em termos mais técnicos, de acordo com o Dicionário de Psicologia da Associação Americana de Psicologia,
A autoajuda é um foco em direcionar por conta própria, ao invés de ser guiado por um profissional, esforços para lidar com problemas da vida. Agora, em termos mais atuais, com o contexto da realidade do Brasil, autoajuda significa investir e acreditar em algo que não resolve nada. Como sintomas mais comuns, ganham destaque: 1. Credenciais duvidosas do autor, formação profissional inválida, testemunho de alguém que não existe e garantia de que tudo vai funcionar. 2. Teorias apresentadas que não estão apoiadas em métodos e conceitos comprovados pela ciência. 3. Promessa de perfeição, seja nos negócios, casamentos ou até pior ainda, resolução rápida de problemas psicológicos. O toque final para piorar o diagnóstico é quando a crença supera a razão, ao acreditar e defender que problemas complexos são resolvidos com respostas rápidas. Incerteza é a razão da popularidade, diz o professor Hélio Deliberador, do Departamento de Psicologia Social da PUC São Paulo. Para ele, a autoajuda é popular ao proporcionar respostas rápidas e simples para problemas complexos e incômodos. Isso faz com que haja sempre em voga algo que preencha essa lacuna. E aí vem toda uma bibliografia, com linguagem acessível, que promete resolver esses problemas, explica o professor. Além disso, para ele, a instabilidade que vivemos e as incertezas causadas por ela, seja sobre qual candidato irá assumir a presidência ou se o dinheiro vai durar até o fim do mês, ajudam a desestabilizar as pessoas. E acredite se quiser, desestabilizar as pessoas pode ser um negócio muito lucrativo. Uma crítica muito comum é que muitos conteúdos populares de autoajuda não são escritos com um rigor científico baseado em evidências. E para quem acha que não precisa mesmo ter rigor científico, é preciso destacar que vários conteúdos do ramo sequer buscam cumprir um compromisso com a verdade. Até porque, para estourar as vendas e viralizar na internet, ser desonesto pode ser o caminho mais rápido, mas não vai funcionar para sempre. O que mais vemos por aí segue o seguinte enredo: historinhas do que aconteceu com um amigo do autor quando ele era jovem. Essas narrativas podem ser inventadas ou, mesmo quando verdadeiras, exageradas, e mesmo nas situações em que é totalmente verdade, novamente temos o viés seletivo. Apenas as histórias que confirmam as ideias do autor é que são selecionadas para aparecer no livro. Como diz a escritora Jéssica Lam Shapiro, os livros de autoajuda hoje têm uma tendência bem clara. Invariavelmente, o autor começa sua narrativa no fundo de um poço escuro e profundo. Quase todos começam com o autor na posição mais baixa em que poderia estar, e então ele descobre essa nova filosofia que o ajuda a virar rico e famoso. É preciso sempre iniciar lá embaixo e terminar lá em cima, aponta Shapiro. Parafraseando a autora, a difícil jornada do lixo ao luxo é o que atrai a maioria dos leitores, pois todos desejam o mesmo para suas vidas. Essa é uma ideia perigosa, pois ao criar altas expectativas no leitor que espelha a própria vida com o que está lendo ou assistindo, no final das contas pode levar a um tombo muito maior. Ler sobre alguém que conseguiu a façanha num livro escrito de forma bastante pessoal faz pensar que nós também podemos. E se também podemos, por que não ficar satisfeito com o produto ilusório que foi adquirido? E se agora satisfeitos, por que não continuar comprando cada vez mais para ver se outras fórmulas vão funcionar? Bem, de acordo com Clóvis de Barros Filho, um dos atuais filósofos brasileiros, a resposta pode desagradar tanto gregos como troianos. Suas definições, bem distantes do discurso habitual e extenso da filosofia, simplesmente cativam, pois até são transmitidas com humor e, claro, alguma provocação, pois caso contrário não seria filosófico. Em entrevistas, Clóvis lida com o rótulo de autoajuda adotado insistentemente por críticos da atual geração de filósofos em evidência no país. A palavra autoajuda virou uma categoria de produção editorial que abriga manifestações muito distintas. Se a autoajuda respeitasse o que quer dizer, ou seja, cada um refletindo como viver melhor, teríamos um ganho de lucidez, explica o professor de ética. Mas nem sempre ela entrega o que propõe.
muitas vezes ela se limita a dicas e conselhos empobrecedores. Não é porque alguém se deu bem fazendo alguma coisa que essa mesma coisa se aplica a outras pessoas. Mesmo com noção mínima de ser algo duvidoso e avisos prévios de nunca entregar o que propõe, essa categoria ainda é muito compartilhada. Prova disso é que em 2020, durante o período de quarentena, dos 15 livros mais vendidos no Brasil, no período de 23 de março até 12 de julho daquele ano, 10 são de autoajuda. O ranking foi feito pela Nielsen, a pedido do Estadão, e mostra o brasileiro Thiago Nigro no topo, com do 1000 a 1 milhão sem cortar o cafezinho. Em uma rápida análise, esses dados mostram que a maioria das pessoas estão despreparadas para eventos ruins e, da mesma forma, mais propensas a aderir aos mais variados tipos de soluções do mercado. A falta de preparo para eventos ruins esvazia rapidamente os bolsos de quem ignorou a possibilidade e, na mesma medida ou até maior, enche o bolso de quem vende a rápida solução, mesmo que não funcione. Mas nesse ponto, quem realmente está ligando? Por mais que seja uma ilusão vendida, quem está comprando e fortalecendo o mercado, mesmo se receber algo que não funcione, muitas vezes se contenta apenas com o breve e frágil conforto momentâneo. Por mais que seja uma ilusão vendida, quem vende, além de expandir o mercado, entrega algo que não funciona, mas continua porque ainda existe demanda. Lei da atração, poder do pensamento positivo, coach quântico, palestra motivacional, positividade quântica, seminário dos sonhos impossíveis. Seja qual for a roupagem do conteúdo de autoajuda, a tendência é a mesma em todos os casos: bolsos vazios de quem compra e bolsos cheios de quem vende. Conteúdos assim só reforçam o problema que supostamente deu origem ao mesmo. Afinal, a estrutura de tudo que tem a classificação indicativa de autoajuda é baseado no seguinte script: adote pensamentos felizes e de sucesso, afaste os fantasmas da tristeza e do fracasso, e a felicidade e o sucesso virão. Contrariar um adepto dessa corrente de pensamento pode apenas resultar no ato simplório de classificar como um pensamento negativo. Mas não é assim na vida real, você não acha? Pois para uma civilização tão obcecada em alcançar a vida perfeita, ainda somos incrivelmente incompetentes nisso. E talvez continue assim. Afinal, ser humano significa aceitar, conviver e até melhorar as próprias imperfeições.